alunos para uma aula de ciências voltada para o 9º ano. Essa aula é baseada no sistema Trilhos de Ensino da editora FTD. Ao longo da história da humanidade, muitas máquinas simples foram desenvolvidas e aperfeiçoadas para auxiliar diversas atividades cotidianas, como o plano inclinado, a alavanca e a rodana. Os conceitos físicos que envolvem essas máquinas simples são aplicadas em objetos utilizados até os dias de hoje, como nas tesouras, nos alicates, nas maçanetas, nas chaves de roda, nas torneiras e em muitos outros. Vamos estudar o funcionamento dessas máquinas? Primeiro vamos falar do plano inclinado. Aí, utilizando o caminhão de brinquedo, um professor apresentou aos alunos as seguintes situações. Está mostrando aí na imagem, né? Ele elevou esse caminhão de 12 centímetros aí pelo dinamômetro, né? Com o dinamômetro preso ao caminhão de brinquedo, o professor ergueu na direção vertical até a parte superior da pilha de livros. Com o mesmo dinamômetro, ele puxou o caminhão de brinquedo por meio de uma rampa de papelão até a parte superior da pilha de livros. O pedaço de papelão apoiado sobre a pilha de livros forma um tipo de rampa, que é um exemplo de uma máquina simples chamada de plano inclinado. A vantagem do plano inclinado é que é necessária uma força de menor intensidade para elevar o corpo verticalmente, mas a distância percorrida vai ser maior, já que o corpo vai subir pela rampa. Na situação A, está apresentada aí, para chegar ao topo da pilha de livros, o caminhão teve um deslocamento vertical de 12 centímetros. Já na situação B, para atingir a mesma altura da situação A, a força aplicada foi menor, mas a distância percorrida ao longo do plano foi de 25 centímetros, ou seja, foi maior. A redução da força necessária para elevar um corpo com o uso do plano inclinado depende de alguns fatores, como, por exemplo, a inclinação da rampa. Quanto maior a inclinação da rampa, maior será a força necessária para elevar esse corpo. O plano inclinado permite ao ser humano elevar objetos com maior facilidade. São diversas suas aplicações. Rampas utilizadas para carregar caminhões, na construção de rodovias em grandes altitudes, como regiões de serras, facilitando o deslocamento dos veículos. Então, o plano inclinado foi uma máquina produzida aí para auxiliar a elevar os objetos utilizando menos força. Através de quê? De uma rampa. Então, apesar de, para elevar esses objetos, precisa fazer um percurso maior, porque a rampa é maior, mas é mais interessante porque acaba usando menos força para fazer essa elevação do objeto. Então, é bem utilizado. Então, plano inclinado é para quê? É para elevar um objeto utilizando menos força, né? Através aí de uma rampa. A acessibilidade é um conjunto de ações que possibilita as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizarem com segurança e autonomia os espaços urbanos, as construções, os serviços de transporte, os meios de comunicação, entre outros. As rampas de acesso contribuem para proporcionar acessibilidade e mobilidade a pessoas em cadeira de rodas, idosos, pessoas que utilizam muletas ou bengalas, mães que empurram carrinhos de bebê e pessoas com deficiência temporária se recuperando de algum acidente, por exemplo. Elas são instaladas em calçadas para facilitar a subida ao meio-fio, ou em edifícios para proporcionar o acesso aos diferentes andares da construção, como alternativa às escadas. Além das rampas de acesso, fazem parte do conjunto de medidas que promovem a acessibilidade, as calçadas táteis, os sinais de trânsito sonoros, os banheiros adaptados para pessoas com deficiência, os ônibus adaptados para o acesso de pessoas com cadeira de rodas, as vagas exclusivas em estacionamentos, entre outras medidas.